Quero falar-lhes na noite de hoje sobre amor e frustração. É provável que você, num primeiro momento, tenha até se questionado: se há amor, logo não há frustração. Onde existe frustração, não existe amor. Eu não sei se você já percebeu, mas há um sentimento que une o amor e a frustração. Eles estão bem mais próximos do que às vezes até imaginamos. E que sentimento é esse? Na verdade é o desejo. Se você parar por um instante, vai perceber que quem ama deseja. Deseja estar junto. Deseja envelhecer ao lado dele, ao lado dela. Deseja ouvir a voz daquela criatura. Deseja estar ao lado dele, sair, passear, fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o desejo, ou melhor, o amor é como que um poço de desejos, uma fonte de desejo. Mas por outro lado, a frustração também tem a ver com desejo. A frustração é, na verdade, a decepção, é um desejo que não foi alcançado, não foi realizado, não consegui. Deixa eu lhe dizer, é por isso que muitas vezes o frustrado é alguém que não consegue sonhar. É alguém que critica o apaixonado. É alguém que acha que a racionalidade é a melhor maneira de se viver. Que evita relacionamentos, que evita amizades estreitas, gosta de se isolar. Por isso eu hoje vim falar-lhes sobre amor e frustração. E preste atenção ao texto sagrado, João capítulo 11, versos de 1 a 16. O capítulo 11 do Evangelho de João, ele conta a história da morte e ressurreição de Lázaro. Mas eu não vim falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu quero que você leia comigo esse texto na perspectiva do amor e da frustração. Os 6 primeiros versos deste capítulo, eles dizem assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Eu não sei se você percebeu, mas há muitas referências ao afeto, ao amor que ligava Jesus àquela família de Betânia. E algo que eu preciso afirmar já de início, é que ser amado e ser amado por Deus não significa não ser provado. O texto deixa claro que esta família era o alvo do carinho do Senhor, que o Senhor amava. E se tiverem dúvidas, observe, versículo de número 3. A Bíblia diz que o recado que foi enviado para Jesus dizia assim: está enfermo aquele que tu amas. Se não for bastante, leia um pouco abaixo, versículo de número 5. Agora é o próprio redator do Evangelho. Ele, na verdade, não está contando a história. Ele está nos informando. E ele diz assim: Jesus, notem, amava a Marta, Jesus amava a sua irmã, Maria, e Jesus amava a Lázaro. Portanto, fica claro no texto sagrado que havia, sim, uma relação de amor entre eles. E eu vou mais longe, irmãos. Eu não sei quantos observaram, mas o texto sagrado diz assim: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, aquela que derramou o perfume raro aos pés de Jesus. É como se o texto dissesse: olha, esta foi naquela casa, onde uma mulher quebrou algo que era tão precioso aos pés de Jesus, enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Então poderíamos imaginar que uma família assim, uma família amada pelo Senhor, uma família onde o Senhor encontrou abrigo por diversas vezes, uma família onde uma mulher como Maria fez algo assim, uma família como essa não passará por problemas, pastor.
Uma família como essa não enfrentará dificuldades ao longo da vida. Esse talvez seja o nosso maior engano. E eu vim aqui para lhes dizer exatamente isso. Que o amor que somos alvo, o amor de Deus que nos alcança, o amor de Deus que está presente na minha casa e na sua casa, não impede que venhamos a passar por dificuldades e por provações. E o interessante é perceber que as provações, elas trabalham com asfixia, né? Elas costumam nos sufocar. E normalmente, com uma série de questionamentos. E grande parte desses questionamentos giram em torno exatamente do amor. E nós começamos a nos perguntar, somos ou não somos amados por Deus? Se tudo isso está acontecendo comigo, para onde foi o amor de Deus? Eu vou lhe mostrar que na verdade isso não é tão novo. Se você já leu, por exemplo, o livro dos Salmos, no Salmo de número 77, nos versos 7 e 9, o salmista faz uma série de perguntas. E observem que essas perguntas giram em torno do caráter de Deus. Deixe-me lhe perguntar, você acredita que Deus ele é bondoso? Alguém aqui acredita que Deus é bondoso? Somente esses? Misericórdia. Misericórdia. Então comigo, você acredita que Deus é bondoso? Amém. Oh, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai. Agora veja como está escrito no Salmo 77, no verso de número 7. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser, notem, bondoso comigo. O texto prossegue, e deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você acredita que Deus é amor? Quantos acreditam? Agora ficou melhor, viu? Isso é bom, irmãos, para bursite, para problemas assim no braço, a gente já... Vou fazer-lhe uma outra pergunta. Você acredita nas promessas de Deus, que Deus é um Deus de promessas? Ok. Observe o questionamento do salmista. Ele continua e pergunta, seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? E eu vou mais longe, irmãos. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus compassivo? Ah, pastor, já está bom. Mas eu vou lhe dizer, escute o último verso. Foi a última vez que eu lhe perguntei isso. Pedi que você levantasse a mão. Deus se esqueceu de ser bondoso. Em sua ira fechou a porta para a compaixão. É por isso que eu quero lhe dizer. Todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, eles já foram feitos por outras mulheres, por outros homens de Deus. E em momentos assim, as perguntas, elas se multiplicam. Vou lhe dar um segundo exemplo. A Bíblia vai me mostrar, por exemplo, a postura de Gideão, quando ele é convocado por Deus para libertar o povo de Israel. Todos aqueles anos, os 8 anos, debaixo do peso da opressão dos midianitas, quebrou, sabe, essa relação de confiança, esta segurança que ele tinha na história do povo de Deus e no Deus da história daquele povo. E então, quando ele recebe o chamado, veja o que ele pergunta. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, notem a pergunta, por quê? Por que tudo isso nos sobreveio? E ele continua, e o que é feito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? E ele termina com uma máxima, ele diz assim, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Um homem profundamente frustrado. Um homem profundamente frustrado. E eu não sei se você percebeu, mas os 6 primeiros versos do capítulo 11 de João, fala de uma família que escreve, que manda um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo. E elas esperam. E passam-se os dias, e Jesus não vai para Betânia. Sabe o que acontece no coração daquelas mulheres? Aqueles corações se tornaram abrigo da frustração. Eu orei, eu pedi, eu clamei, não foi por falta de informação. Deus conhece a minha dor, mas se conhece, por que não me visita? Se conhece o que eu estou passando, por que Ele não age? Por que Ele não vem, de alguma forma, colocar a mão sobre o meu irmão e fazer com que essa enfermidade se dissipe? É nesta hora, sabe, irmãos, que eu começo a perceber que a frustração, às vezes,
é uma bênção. Pastor, o que é que o irmão está dizendo? Eu vou lhe dizer de novo. Algumas vezes, a frustração, na verdade, é uma grande bênção. Ela não vem para me fazer sofrer. Na verdade, irmãos, a frustração pode se tornar uma excelente oportunidade de crescimento. Eu vou mostrar-lhes. Você se lembra de um homem que deixou de ser perseguido? Melhor, passou a ser perseguido e deixou assim de ser perseguidor. O nome dele? Paulo. E ele estava indo para Damasco. Lembra-se dos planos qual eram? Para prender os cristãos. E esse plano dele foi frustrado? Foi. E o que é que Deus fez com o homem frustrado? Transformou aquele homem em bênção. É por isso que eu quero lhe dizer, às vezes, algumas vezes, a frustração é uma grande bênção. Você sabe que Deus trabalha com gente frustrada? Glória a Deus, então Deus vai falar comigo. Isso mesmo que você pensou. Deus tem um lugar para gente frustrada no seu reino. Porque Ele transforma a frustração em bênção. Vou lhe dar um outro exemplo. Você se recorda de um homem que precisou fugir, ele era um fugitivo, lá do Egito. E diz o texto sagrado que depois Deus transforma aquele fugitivo em libertador. E diz a ele, volte para o Egito, você vai voltar para o palácio para estar diante de Faraó. Quem era este homem? Moisés. O que foi que Deus fez com o homem frustrado? Que saiu do palácio, se escondeu no deserto. Nem o meu povo me aceita. Será que eles não perceberam que eu me expus? Que eu corri riscos? Eu fiz isso por causa deles. E ele sai frustrado. Meus irmãos, vocês não imaginam o que Deus é capaz de fazer com um homem frustrado. E além de frustrado, no meio de um deserto. Ele traz esse homem de volta para o centro da história do povo de Deus e diz, você vai se tornar agora o libertador do meu povo. Por isso eu vou repetir o que disse há pouco. Se tem gente frustrada aqui, Deus pode transformar esse seu sentimento de fuga, essa busca do deserto, em superação, em mudança de história, em bênção para a vida de outras pessoas. Vou mais longe. Lembra-se que Deus transformou um traidor em mártir? Sabe aquele homem que negou Jesus 3 vezes? E ele foi classificado como um traidor? E esse mesmo homem depois, ele se transforma num mártir do cristianismo. Aquele que teve medo de se identificar como cristão, depois ele morre martirizado. Sabe o que é isso? É que Deus pegou aquela criatura, chorando, e diz o texto sagrado, amargamente. Aquele homem que parecia querer desistir de tudo, que estava frustrado com ele, estava frustrado com a vida, estava frustrado com Deus, com o mundo, e transformou este homem de uma forma tal, que ele se torna um dos grandes líderes da igreja no primeiro século. De quem é que eu estou falando, irmãos? Do apóstolo Pedro. Por isso eu vou repetir, se houver alguém aqui, se sentindo assim, frustrado, Deus, eu vou voltar a lhe dizer, algumas vezes a matéria-prima dos heróis da fé é gente com o coração frustrado, decepcionado, consigo, com o mundo, com Deus, com a história. Eu não ia colocar o título do sermão de hoje, amor e frustração. Na verdade eu ia usar uma palavra que li, e também, além de ler, ainda assisti. Eu não sei quantos já acompanharam a Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma médica, psiquiatra. E houve um momento em que num podcast, eu acho, ela falou o seguinte, vejam só, quem ama, frustra. E eu ia colocar essa frase como a frase do sermão, mas o pessoal vai se assustar. Vai sair todo mundo da igreja. Quem estiver acompanhando a distância vai desligar na hora. Vai mudar. Que absurdo dizer quem ama frustra. E ela continua dizendo assim, se você ama um filho, frustre este filho, porque assim você vai estar preparando ele para a vida. E depois ela continua dizendo, olha, é bom que ele passe por isso enquanto você está ao lado dele. Porque vai chegar o dia que você não vai estar ali. E junto com ele você vai conseguir redimensionar a vida. Eu li aquilo, ouvi aquilo e fiquei a refletir. Aí
eu vi uma outra coisa parecida, agora não mais da Ana Beatriz, mas do Renato Caminha. E ele diz o seguinte, vejam só: devemos promover desde cedo retardos de gratificação para nossos filhos. Devemos evitar que o incessante esquema de demandas de uma criança seja suprido constantemente. Caso contrário, criaremos monstros sem limites, com dificuldade de entender as necessidades do outro, o que vai gerar graves consequências, dentre elas a não internalização das normas e dos direitos sociais. Eu não sei como é que isso chegou ao seu coração e à sua alma na noite de hoje, mas quando ele afirmou, ou usou essa expressão, promover desde cedo retardos de gratificação, e eu fico pensando naquela casa em Betânia, e eu fico imaginando aquelas mulheres chegando à porta, e volta e vai, e uma pergunta para outra: algum sinal de Jesus? Ele já está por perto, ele já vem, e passa-se um dia, passa-se a noite, o dia amanhece, e elas novamente com esperança: é hoje que o Senhor vem nos visitar? É hoje que o Senhor vai me tirar desta UTI? É hoje o dia em que eu vou receber alta do hospital? É hoje em que eu vou receber a vitória que eu estou tanto aguardando? E isso não acontece, Deus vai retardando, e Deus não aparece. Deus sabe por que não lhe atendeu. Deus sabe por que está lhe fazendo esperar. E o curioso é que no texto de João 11, Jesus explica aos apóstolos que estão com ele. Quem é que não toma conhecimento dessa explicação, irmãos? Quem é que você imagina que mais precisava saber por que Jesus não ia até aquela cidade de Betânia, até a aldeia de Betânia? Marta e Maria não recebem esta explicação. Elas permanecem na expectativa e sem saber o porquê. E eu fico a me perguntar: Senhor, por que não manda também uma resposta para mim? Por que não me dizes assim: olha, Roberto, eu não vou lhe atender agora, você vai esperar, eu não vou lhe atender a sua oração, e eu vou lhe dizer por quê. Não estou fazendo por causa disso. Aí você diz: ah, agora entendi, Senhor, está justificado. Ou até, diria assim, né, está perdoado por não ter me atendido. Porque em algumas vezes a gente quer assumir o lugar de Deus. Por isso, se Deus tem retardado, se Deus não tem lhe respondido de pronto, se a sua petição está lá na fila de espera, sabe, se você está angustiada e você falou, você sabe que Deus lhe ama, mas que amor é esse? Que não vem imediatamente ao meu socorro? Não está escrito que Ele é o meu socorro bem presente na angústia? Por que às vezes Deus retarda? Talvez eu não tenha a resposta para você, mas uma coisa eu sei, é que Ele sabe o porquê. Eu vou repetir: Ele sabe o porquê. E mesmo que Ele não tenha lhe informado, lhe deixado ciente de todas as explicações, apenas confie. A sua oração, a sua súplica já chegou no trono de Deus. Ele sabe da sua necessidade. Agora, tenha cuidado somente com uma coisa, sabe? Com a comparação. Eu tenho percebido que a comparação é o caminho mais curto para frustração. Porque quando você se compara, normalmente, quando você está se comparando, você compara o seu tempo de provação com o tempo de vitória do outro. Você compara o seu tempo de eu não recebi com o tempo do outro que está celebrando e ele recebeu exatamente aquilo que você também gostaria de ter recebido. E de repente você começa a se comparar e você começa a construir dentro de você um sentimento de insatisfação constante. Nada lhe agrada, nada está bem. Ah, mas eu queria, e por que eu não e ele sim? Amanhã e terça-feira, 2 turmas de formandos em medicina vão estar aqui celebrando culto de gratidão. E eu às vezes tenho acompanhado gente, sabe, que precisa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, batendo naquela mesma porta,
porque esse é o propósito que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. E tem gente que desiste no meio do caminho. E tem alguns, talvez você conheça, gente assim, né, que fica ali, batalhando, com perguntas das mais diferentes. Agora, só tenha cuidado com a comparação. Não compare seu filho com aquela outra jovem, aquele outro jovem. Não compare o seu casamento. Às vezes você compara um momento ruim do seu casamento com a lua de mel daquele casal amigo. Comparação, eu volto a dizer, ela sempre produz frustração, irmãos. Aliás, nesse tempo, acho que eu não deveria dizer o que vou lhe dizer, mas já me veio à mente, eu vou fazê-lo. Você já viu alguém, ou alguém já lhe elogiou criticando? Nesses dias atrás eu consegui ver alguém assim. Meu Deus, eu não sabia se eu estava sendo criticado ou se eu estava sendo elogiado. E eu não sabia se sorria ou ficava triste, sabe, meu? Eu não sabia se agradecia ou olhava assim dizendo, mas o que é que você quer dizer mesmo com isso? Tem gente que tem uma inteligência tamanha que critica você lhe elogiando mesmo. Eu não entendi até hoje. O Senhor sabe, eu coloquei aos pés dele. Até hoje eu não sei se eu fui elogiado ou se eu fui criticado. Eu digo, meu Deus do céu, que habilidade tem essa criatura, não é? Eu não sei se você é casado com alguém que tem esse mesmo dom. Porque só pode ser um dom, irmãos. Não sei não sei se é do alto. Eu acho que não é do alto não, é, senhor? Eu não sei se talvez suba, sabe, das entranhas, lá das profundezas, esse tipo de dom. Mas deixa eu lhe dizer, quando Jesus fez isso, quando Jesus foi àquela casa, ele se identifica com a dor daquela gente. E uma das coisas para mim maravilhosas é que Jesus, ele não chega fazendo milagre. Ele sente a dor primeiro daquela família. E eu não sei se você se recorda que neste texto sagrado a Bíblia diz que Jesus, ele chora. Agora, eu vou ler o texto. O texto vai dizer assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí a Bíblia diz, Jesus chorou. Os judeus, lembram-se, que foram lá para consolar Marta e Maria. Eles saíram de Jerusalém, foram até Betânia. Aí a Bíblia diz que quando eles viram Jesus chorando, vede como o amava. Se a história terminasse aí, era tão interessante, né, irmãos? Porque você está vendo alguém que percebe o amor de Jesus. Olha como Jesus amava. Só que a história não termina aí. Aí vem o versículo seguinte, que diz o seguinte: e alguns deles disseram, não podia... Gente, a tonalidade, a forma como que eu estou lendo é de minha autoria. Não está indicando assim no Evangelho de João. Mas eu fico pensando, vejam se não parece que foi mais ou menos assim. Vejam como ele o amava. Aí alguém de trás diz assim, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Consegue perceber? É por isso que eu disse, isso só pode ser um dom, não é, gente? Como é que um grupo consegue ao mesmo tempo elogiar e ao mesmo tempo criticar? E você percebe o que está por trás dessa afirmação? Comparação. Se ele amava, por que não veio? Se ele amava, por que não curou? Por que curou o cego e não curou o Lázaro? Por que não curou meu filho? Por que eu saí do hospital sem meu filho? Por que o meu casamento acabou? Por que eu fiquei desempregado? Tinham outros funcionários e escolheram a mim. E outros ficaram, gente que inclusive nunca se esforçou tanto como eu. Eu vestia a camisa da empresa. Por quê? Por que comigo e com os outros não? Notem que aqui, que o sentimento de frustração começa a controlar as minhas palavras e as suas palavras. Aliás, a frustração sempre encontra um jeito de desvalorizar o que Deus tem feito de bom em sua vida. Sempre encontra, irmão, sempre encontra. E aqui, deixa eu lhe mostrar, o texto sagrado vai falar de Marta e de Maria. E observem os diálogos. A Bíblia diz assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu não sei se isso é uma crítica ou um elogio. Ok. Agora veja o que ela continua dizendo. Mas eu sei
que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu vou mais longe. A outra irmã olha para Jesus e repete, somente a dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei quem foi que colocou na sua cabeça que se você quer, você pode. Eu tenho aprendido que querer não é poder, sabe, irmãos? O fato de você querer algumas coisas não significa que você possa. O Deus que pode devolver a visão para o cego, Ele pode não querer, não ter como propósito para a minha vida. Eu estou sendo bem claro com os irmãos. A vitória sobre a minha enfermidade. Deus pode? Sim. Ele quer? Não sei. Mas contudo, seja feita a vontade dEle. É assim que a minha cabeça precisa funcionar. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que Deus pode todas as coisas. Agora, quando eu oro firmado nisso, na certeza de que Ele pode tudo, mas eu também, à semelhança de Jesus, olho para Ele e digo, Senhor, eu sei que Tu podes. Passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas contudo, seja feita a Tua vontade. Então a gente precisa parar, sabe, irmãos, dessa mania, dessa visão que parece que invadiu o povo de Deus e criou em nós um mesmo tipo de pensamento, sabe, triunfalista, como se amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, uma casa em Betânia, onde Jesus se hospeda, não é casa que passa por tribulação. Eu quero lhe dizer que casa onde Jesus se hospeda é casa que também passa por problemas, por separação, por dificuldade na educação dos filhos, por crises das mais diferentes, crise de saúde, crise emocional. A diferença, irmãos, é somente uma. É o dia seguinte da tempestade. Se você olhar para uma casa que foi firmada na rocha, o vento soprou, a chuva caiu, o rio transbordou, mas ela continua de pé no dia seguinte. Mas se não há, irmãos, a rocha do Cristo presente naquela família, naquela casa, no dia seguinte o que vai encontrar, o que você e eu vamos encontrar, serão somente os escombros. Uma casa completamente destruída. Se sua casa tem sido abalada, acredite que ela permanecerá de pé. Se sua vida pessoal tem sido abalada, acredite, você vai permanecer de pé. Não porque você seja forte, não porque você seja sábio, mas porque Deus é quem lhe sustenta. Tão somente porque Deus é quem lhe sustenta. E lhe digo mais, irmãos, lhes digo mais, não se vitimize. Sabe esse tipo de discurso? A gente aqui recebeu várias vezes Jesus e os 12 apóstolos. Você sabe lá o que é dar de comer para tanta gente? E no dia que eu pedi, no dia que eu disse, Senhor, meu irmão, ele não foi lá em casa. Aí, normalmente, pelo menos lá na Bahia, se dizia assim, o mundo dá muitas voltas. Dor de barriga não dá uma vez apenas. Não é assim que a gente diz, né? Pois é. Eu vou repetir, irmãos. Para de se lamuriar, dizer, olha, eu sou vítima, eu fiz tanto. Eu quebrei um vaso de alabastro. Eu ofertei àquela igreja. Eu fui presente nos ministérios. Eu estava ali, Para com isso. Para com isso. Porque Deus não se move em função dos meus méritos ou seus méritos. É tão somente pela graça. Tão somente pela misericórdia dele. E lhe digo mais. Torne seus ouvidos cativos de Deus. Se você quer escutar alguma voz nessa hora, só escute o que Deus está lhe dizendo. Não escute nem você. E sinceramente, às vezes você é o seu pior conselheiro. Não peça conselhos a você. Porque do mesmo jeito que você errou, se enfiando naquela situação ruim, vai afundar de novo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não peça conselhos a você. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. Aí não tem erro. Aí não tem erro. Deixe-me lhe dizer mais. Sabe, eu não sei se você usa esses aplicativos para ir para este ou aquele lugar. Sabe aquela coisa do recalcule? Não deu certo, meu irmão. O que você vai fazer com essa frustração? Daqui a 10 anos, quando encontrar você,
Eu quis fazer, mas não pude. Estou eu aqui, nessa situação. Daqui a 10 anos, ninguém suporta isso. Não tem nem ouvido que consiga ficar ouvindo essa história repetida. Recalcule, não deu. Sabe, às vezes a gente precisa ter um pouco da pantera cor-de-rosa, irmãos. Lembra da pantera cor-de-rosa? Saída pela direita. Não, e olha, aqui não tem nenhuma referência à ideologia política, viu? Eu só mencionei o desenho animado que eu assistia. Saída pela esquerda, saída, vou botar logo as duas lados. Saída pela direita, saída pela esquerda. E aí vamos, irmãos, insistir naquilo que Deus já fechou. Continuar buscando aquilo que Deus já lhe disse que não é para você. Isso não é perseverança, não. Sabe qual é o nome disso? Teimosia. Você é teimosa. Você é teimoso. Hoje eu encontrei alguém, eu fiquei até assustado, sabe, irmãos? Que uma pessoa veio falar comigo dizendo que há mais de 25 anos atrás ela não esquece. Eu olhei para ela e disse assim, olha, se você tomar essa decisão, você vai sofrer por muito e muito. Ela disse que até hoje ela se assusta com aquilo. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu disse? Não lembro mais o contexto, quando foi que eu falei aquilo, mas eu fiquei assustado, irmãos. Como é que um pastor olha para alguém e diz, se você fizer isso, você vai perder para o resto da sua vida? Eu até hoje não sei o que foi. Eu nem perguntei, nem avancei na conversa. Ah, que bom, graças a Deus, Deus lhe abençoou. E fui, saída pela esquerda, pela direita, como para o lado que o irmão quiser. Mas eu saí daquela situação. Recalcule. Aprenda. Frustração a gente aprende, irmãos. Aprende, a gente amadurece. Sabe, culpar as pessoas não vai lhe levar adiante. Culpar você mesmo não vai. Eu tenho uma notícia para lhe dar. O passado não vai voltar. Está me escutando? Você não vai poder reviver aquele... Ah, se eu pudesse. Sabe, irmãos, isso não existe. Isso não existe. O que eu preciso fazer agora é aprender com tudo que aconteceu. E aqui, deixa eu só lhe dizer. Você se lembra quantos dias Lázaro permaneceu sepultado antes de ser ressuscitado? Quantos dias, irmãos? Quantos dias? 4 dias. Eu tenho uma palavra para você. Espere o 4º dia. Sabe, irmãos, porque quando eu fico a pensar, meu Deus, meu irmão morreu, Jesus não voltou. Mas quem sabe ele volta. Ele acabou de falecer. E se Jesus chegar agora, alguma coisa vai acontecer. Passa 2º dia, 3º dia, 4º dia. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o judeu ele imaginava que até o 3º dia, a alma ainda estava ali por perto. Qualquer coisa ela podia voltar. Mas 4º dia não. É como quem diz assim, ó, agora não tem mais jeito. Aí Deus chega no dia que não tem mais jeito. Você já percebeu que Deus gosta de fazer isso com a gente? Ele costuma chegar em que dia? No dia em que não tem mais jeito. Ele vai chegar no 1º? Não. No 2º? Não. 3º? Não. Só no dia em que não tem mais jeito. Aí você diz, agora não tem mais jeito. Aí ele chega. Ele chega e muda a minha sorte. Ele muda a minha história, muda a sua história. Transforma gente tomada por um profundo sentimento de frustração em testemunhas para a sua glória. Ele transforma uma família inteira marcada pelo sofrimento, pela dor, pela perda, pela tristeza, em uma família que até hoje serve como referência para a minha caminhada de fé e para a sua caminhada de fé. Eu disse a você que Deus trabalha com gente frustrada. Então, diga, Senhor, trabalha comigo. Eu sou esta pessoa que já tive muitos desejos na vida. E eu vi alguns desejos escaparem pelas minhas mãos. Eu continuo lutando, perseverando, mas o tempo tem passado e as coisas não têm se modificado. Mas eu creio que mesmo que eu não esteja entendendo, o Senhor tem algum propósito em tudo isso. E eu vou continuar esperando em Ti. Porque quando o 4º dia chegar e o Senhor entrar, o Senhor vai olhar para mim e dizer, olha, sabe aquilo que você fechou e colocou uma pedra na frente? Você disse, olha, já coloquei uma pedra sobre isso, não quero nem mais mexer. Isso já está exalando mau cheiro. Eu não quero mais tocar nisso. Ele vai olhar para mim e para vocês e dizer, pois tire a pedra. Não, Senhor. Eu não quero mais mexer nisso.
Isso já me trouxe muita dor. Não, Senhor, isso tem cheiro de morte. E ele diz, vá. E sabe o que é que ele vai olhar para mim, para você e vai dizer, Lázaro, está escrito assim, viu? Sai para fora, porque sair já é para fora. Mas é tão interessante que na língua grega está escrito exatamente assim, sai para fora. E eu não sei se o irmão se lembra, mas eu já disse aqui, que eu vi um comentarista que eu sorri tanto, que ele disse que, olha, que quando Jesus, com aquele poder, olhou e disse assim, Lázaro sai para fora, ele disse assim, ele teve que dizer o nome Lázaro, porque senão vinha tudo quanto era defunto para fora. É só o Lázaro. Lázaro, é só você, vem para fora. Vem para fora. O Senhor quer lhe tirar dessa situação. O Senhor quer mudar a minha história e a sua história. Todo o plano da graça é para transformar um pecador em um servo de Deus. É transformar uma criatura torta, sabe? Uma criatura que teve uma vida reprovável em um varão aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo o propósito de Deus é pegar essa gente, a mim e a você, gente que às vezes tem usado a mentira em lugar da verdade, tem sido infiel a Deus, a pessoas, se envolveu nisto ou naquilo, em gente santa, separada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E Deus quer fazer isso na sua vida. Eu quero desafiar você, por um instante só, fechar os seus olhos. E se você está, este coração, tomado às vezes por decepções, talvez até de igreja, talvez até comigo, talvez tenha sido eu, que lhe causou alguma decepção. Pai, mãe, família, casamento, filhos. Em nome de Jesus, coloque agora no altar do Senhor. Creia que o Senhor pode restaurar todas as coisas. E antes de restaurar coisas, Ele restaura pessoas. Feche seus olhos e converse com Ele. Clame ao Senhor nesse instante. Faça da oração o seu momento de encontro com Deus.